Após receber a informação da armadura lendária sagrada, o protagonista questiona se a armadura não seria amaldiçoada e sagrada, mas é desmentido pela princesa, que vai embora. O protagonista decide ir para a Vila dos Anões, pois a armadura está nas proximidades. Usando o portal mágico da deusa, o grupo do herói encontra a vila em chamas. O herói corre para salvar o anão, que estava na frente de um enorme monstro. E então descobrimos que o anão trabalha para o Rei Demônio, e que invocou aquele monstro de outra dimensão para comer a armadura sagrada. A deusa fica em choque ao constatar que seu herói não vai ter nem a espada, ou a armadura sagrada para ajudar em sua jornada. Toda a destruição da vila, e a própria vida do anão foi usada para invocar um inimigo que o protagonista não pudesse derrotar, o ceifador hiperconceitual, Thanatos. Antes que o monstro aparecesse, o protagonista pede para Deus abrir um portal para o mundo dos deuses. O monstro aparece, e suas estatísticas não são entendíveis. Assim o protagonista entende que o monstro ultrapassou em muitos limites de poder. O herói lança um poder que divide o monstro e manda novamente a deusa abrir o portal. Ela acha não ser necessário, mas agora o monstro se tornou 2. O monstro acerta o protagonista e se funde. O herói usa um forte poder de fogo, manda seus aliados pelo portal, e entra na voadora no portal levando a deusa. Ela reclama do jeito que foi tratada, mas se preocupa com o herói que parecia estar ferido, mas era só um arranhão que não tirou nem 1% do HP dele. Quando a deusa diz que no reino dos deuses eles estão seguros, o monstro entra nessa dimensão. Apavorados com a entrada do monstro, a deusa pergunta se o protagonista super cauteloso já identificou a fraqueza do monstro, mas ele não tem ideia, e isso assusta a deusa. Nesse momento, deuses aparecem para lutar com o monstro. Diversos ataques são lançados no monstro, que gera uma enorme destruição, mas nada surtiu efeito. Nesse momento a deusa percebeu que o protagonista já está longe. O ceifador segue o grupo do herói, e derrota os deuses que aparecem para desafiá-lo. Cerseus aparece com um bolo, que acaba na cara dele. Adenela aparece, e o protagonista pede para que ela derrote o ceifador hiperconceitual, e super apaixonada ela parte para cima do monstro. O monstro fica em pedaços. Hista acredita que acabou, mas agora são vários monstros que derrotam ela. A corrida continua, e o protagonista diz ter um plano para derrotar monstros que ele não sabe como derrotar. Então diz que ela costuma pintar. Então vemos a deusa da destruição calma, pintando, e o protagonista diz que ela não lutaria se eles pedissem. E nesse momento, ele desvia de um golpe do ceifador, que destrói o quadro dela. A deusa da destruição se enfurece, ataca o monstro, que se regenera e ataca ela. Ela desvia e usa um golpe astral, mas o monstro destrói as correntes astrais. A deusa ri, e destrava o limitador de poder dela. Hista vê as estatísticas dela, e são absurdas. O monstro lança magias, mas tudo é bloqueado. A deusa da destruição usa o poder chamado Portão de Valhalla, que assusta Hista. Abre-se uma porta, que derrota o monstro, pois transcende as leis da causalidade. A deusa começa a sangrar e avisa que a técnica usa a força vital para derrotar o inimigo, e que humanos perderiam a vida se usassem. O protagonista entende que a deusa destravou o limitador de poder dela para aguentar o ônus da técnica. A deusa da destruição vai para cima da Hista, mas o protagonista para ela. A Hista acha que isso era uma demonstração de amor do protagonista, mas ele queria pedir para ser treinado pela deusa da destruição. Hista diz que ele não pode aprender essa técnica, e a deusa da destruição diz que o protagonista não seria capaz de aprender as técnicas da destruição. Ele diz para testar essa afirmação. Então, quando a deusa da destruição afirmaria algo sobre ele, ele puxa sua espada e diz que não é para ela falar disso.
Então após isso, ela aceita treinar ele, e os companheiros do herói vão treinar, e o protagonista sintetiza uma espada com os restos da armadura sagrada. A Rista abraça o protagonista, que pede para ela soltar ele. Ela se nega, e então ele diz que ela está fedendo. Assustada, ela vai tomar banho, encontra o Cerseus, que diz para ela ir ver a deusa-chefe. Nesse momento vemos a conversa das duas, e a deusa-chefe avisa que do enorme ataque que vai acontecer no Isekai, mas que antes de ir salvar aquele mundo, a Rista deveria tomar um banho. No dia seguinte, a Rista está com a pele queimada de tanto esfregar no banho. E vemos que Ari ajudou os companheiros do herói a ficarem mais fortes. Então a deusa vai atrás do protagonista, que está na cama com a deusa da destruição. Rista fica com ciúmes. O herói diz que é treinamento, e a deusa da destruição diz que ela não pode evitar. Rista diz que relações entre uma deusa e um humano é proibido. E a deusa da destruição diz que a Rista não entendeu o que está acontecendo. Rista começa a choramingar, e mostra um bonequinho que ela fez para o protagonista. Quando a deusa da destruição percebe que é feito de cabelos, ela fica enojada. A expressão assustadora de Rista faz a deusa da destruição deixar ela em paz. Quando os companheiros do herói dizem que a Rista passou dos limites, ela se sente mal e chora no peito do protagonista, que manda ela parar de chorar. Mas a deusa continua e reclama do que acabou de ver, e ele diz que isso era treinamento de uma técnica da destruição. Rista pede para ele jurar por Deus, e ele diz que ela é uma deusa. Rista diz que vai acreditar nele e entrega o bonequinho. O protagonista pede para o Mesh guardar o boneco. A deusa avisa do perigo no Isekai, e eles partem. E nesse momento, ouvimos o pensamento da deusa, que diz que não havia percebido o fato do protagonista não ter falado, que estava perfeitamente preparado. Uma batalha está prestes a começar, e o último comandante do Rei Demônio aparece, e pede o guerreiro mais forte. Um senhor em uma armadura dourada aparece. O demônio zoa o senhor. A deusa pede para o herói salvar o senhor, mas o protagonista diz não ser necessário. Então, no instante em que o duelo começa, o senhor usa um golpe sagrado e vence. Rista fica surpresa, e o senhor usa mais uma técnica, que elimina todos os demônios. A deusa e o protagonista ficam impressionados, e a deusa pergunta o porquê dele não participar da caçada contra o Rei Demônio. Nesse momento o senhor começa a passar mal, e vira um bebê. Após a surpresa, a princesa aparece para cuidar do bebê que é seu pai. Assim o grupo do herói vai passear na cidade, e com sua cautela excessiva, ele evita um monte de lugares. Durante a discussão, eles passam por um vendedor de curativos que são 3 vezes mais eficazes que os comuns. O protagonista pede 1000 deles. A deusa diz que não precisa, pois ela pode curar ele com magia. Uma discussão começa, e um figurante machucado aparece. O vendedor sugere uma competição. A deusa vai com tudo, mas os medicinais do vendedor são mais eficazes. Mudando de cena, vemos a princesa perguntando da armadura lendária, que virou comida de monstro. A princesa não acredita, e conta que o pai dela passou os últimos 30 anos batalhando contra os soldados do Rei Demônio, e pede para que o protagonista não aceite que o pai dela saia junto na jornada. O herói diz que vai negar a participação do idoso, e a princesa agradece, por mais que se irrite com a falta de respeito do protagonista. Na cena com o rei, o protagonista diz logo de início que não precisa da ajuda dele, e isso assusta o rei. Um mensageiro aparece dizendo que estão sob ataque, e o protagonista parte ao campo de batalha com seus ajudantes. A deusa fica para trás, e vai até a catedral com o rei. Ela fica resmungando sobre o herói. Nisso, o rei pergunta se a deusa sabe o porquê dos deuses viverem para sempre. Ela diz não saber, e o rei explica que a alma que está no corpo da deusa é uma alma virtual,
que a alma real está protegida no reino divino, em um lugar que o tempo não passa. O mesmo vale para o herói, que se perder a vida no Isekai, somente vai retornar ao seu mundo. A deusa diz que ele sabe muito, e o rei busca um item, a corrente da destruição, que é capaz de destruir a alma real que é ligada na alma virtual. A deusa percebe que sua existência não está mais garantida, e o rei aparece com uma espada que possui o poder desse item, e diz que vai eliminar ela, para o herói não poder ir ao mundo dos deuses. Hista pergunta o porquê dele fazer isso, e o idoso diz que o rei demônio ofereceu o que ele queria. Assim o idoso se tornou um subordinado do rei demônio. O idoso usa o poder na deusa, que é capturada, e está prestes a ser finalizada. Ela começa a chorar e pedir pela ajuda do protagonista. E nos instantes finais, um ataque atrapalha o rei. A princesa não acredita no que viu, e o protagonista parte com tudo, manda Hista fugir para que ele possa voltar para casa depois. Elulu diz que o protagonista estava preocupado com a deusa e decidiu aparecer ali. O rei pergunta se o herói tem alguma habilidade de ver o futuro, e o protagonista diz que só explora as possibilidades, mostrando tantos talvez em uma frase, deixa Hista admirada. O rei ri da tamanha cautela do protagonista. Após até mesmo ameaçar a princesa, o rei come uma orbe demoníaca, e fica muito mais poderoso, se tornando um demônio jovem. Uma intensa batalha acontece, muitos poderes de espada são lançados. Então o rei começa a se vangloriar, e o protagonista começa a tirar um monte de pesos dos braços, e pega sua segunda espada de platina. O protagonista ativa habilidades de espada, e recomeça o duelo. Hista não consegue acompanhar os movimentos. O rei diz que se adaptou. A deusa pede que Elulu lance uma magia de aumento de velocidade no protagonista, mas ela já lançou antes deles entrarem em cena. Nesse momento Hista percebe que o herói não disse estar perfeitamente preparado. A princesa e o mestre querem entrar na batalha, mas o protagonista não deixa. O rei levanta poeira e começa a rir. O protagonista parte para cima e perde um braço. O rei ataca o protagonista, que se defende. O rei não acredita que o herói está suportando a dor e recua. Diz que o herói não vai vencer só com um braço. E nesse momento o protagonista ativa uma habilidade da destruição, que reflete o dano recebido. Eles têm um último embate. E o rei perde. A deusa cura o protagonista, e o rei que voltou ao normal reclama da dor. O herói diz para a princesa cuidar do pai dela, mas ela não quer, pois ele se aliou ao rei demônio. Assim o protagonista pede para a deusa curar o rei, dá uma punição à princesa, e fala para ela conversar com o pai dela enquanto ele ainda está vivo. 3 dias depois o rei partiu por causa da velhice. E o protagonista, após punir a deusa que chamou ele de servo, diz para seus companheiros descansarem antes do treinamento para derrotar o rei demônio. Estão a fim de ver a grandiosa batalha final desse anime? Me conte aqui nos comentários. Não esqueça de ser inscrito no canal e curtir o vídeo.